Primeira a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeira a Timóteo 2:1. Exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Nessa noite eu quero falar, aproveitando que nós estamos na nossa 14ª campanha de oração de 40 dias. 14 anos seguidos, a gente tem no início do ano orado 40 dias. E aproveitando essa oportunidade, quero vos falar nessa noite sobre tipos de oração. Diz para a pessoa que está do seu lado. Diga bem assim: orar não é apenas orar. Amém? A Bíblia diz: nada tens porque não sabeis. E quando pedes, pedes mal. É o que está escrito. Então, existe a maneira correta de orar? Sim. Existe a maneira errada de orar? Sim. Senão, Tiago não teria escrito: vocês não têm, porque vocês pedem errado. E Jesus diz assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Mas é para pedir de qualquer maneira? É para pedir qualquer coisa? Claro que não. Claro que não. Hoje eu quero falar de tipos de oração. Quando lemos o versículo, já vimos que há alguns tipos de oração descritos aqui no versículo. O versículo diz assim, Paulo dizendo: eu aconselho vocês. A palavra exortar significa aconselhar, instruir. Então eu aconselho vocês, pois, que antes de tudo façam súplicas. É um tipo de oração. Orações, olha que está no plural, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Orar é um grande privilégio do Filho de Deus. O maior privilégio que temos como filhos de Deus é nos comunicarmos com o Senhor através da oração, termos acesso a Deus através da oração, coisa que Jesus realmente deu a cada um de nós o direito de chegarmos até o Senhor e orarmos a Ele. A oração é basicamente a maior prova de fé que existe. Não existe uma prova de fé maior do que a oração. Porque você orar a quem você não vê, isso é um ato de fé. Quando as pessoas não oram, elas cometem pecado, principalmente se ela é cristã. É pecado não orar. Quando eu não oro, eu estou dizendo: eu vou orar para quem eu não estou vendo. Eu duvido até da existência de Deus, mas quando eu oro, eu exercito a minha fé. O mundo tem isso como uma grande loucura, mas a ciência já explica o poder que há na oração. Então isso é maravilhoso, é fantástico, é excepcional e faz bem. Diz para a pessoa que está do seu lado: orar faz bem. É um prazer nosso nos dirigirmos a Deus, mesmo sabendo que Ele é invisível, mas pela fé cremos que Ele é real. E isso é um bom sinal.
É um bom sinal para a nossa fé. É crermos que ao orarmos, Deus está ouvindo. Quantos creem que Deus está ouvindo nessa noite as suas orações? Se tal fé não existisse, orar seria uma verdadeira loucura. Mas todos nós oramos porque cremos que o Senhor nos ouve. Amém? Qual o primeiro tipo de oração? É a oração da fé. A ordem que eu vou apresentar, ela não altera o produto. Tanto faz ser primeiro, segundo, terceiro, aí não altera. Eu apenas selecionei aqui, mas não é uma regra. Mas temos a oração da fé. O que é a oração da fé? É a oração feita na certeza, na confiança na palavra de Deus. Amém? Repete comigo, diga: Deus não está preocupado simplesmente com a minha necessidade, mas Deus dá atenção ao que eu creio. Você entendeu? Você crê na palavra do Senhor, baseado naquilo que você orou? Nós já oramos por tantas coisas hoje, já fizemos tantos tipos de oração hoje aqui, mas você crê naquilo que você orou? Na palavra. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra diz que eu tenho. A minha fé está na palavra. Através da palavra, expulso demônios, curo enfermos, faço com que muralhas saltem, ressuscito vidas, porque a palavra do Senhor diz que a oração da fé salva o enfermo e o Senhor levanta. Nunca duvide daquilo que está escrito. Pode duvidar de qualquer coisa, mas não duvide do que está escrito. O que faz a sua oração ser uma oração de fé é você realmente crer no que está escrito. Eu creio que esse ano será um ano diferente. Por quê? Porque as nossas atitudes serão diferentes. E por aquilo que Jesus falou, Jesus disse: eu vim para você ter vida e vida com abundância. E isso não está condicionado simplesmente a coisas. A vontade de Deus através da sua palavra é que este ano eu tenha atitudes diferentes. Atitudes que sejam de conformidade à palavra de Deus. Eu não posso continuar sendo aquele crente sistemático e achando que eu sou tão bonzinho e merecedor para que Deus venha me agraciar. Não, Deus não agracia ninguém por causa de necessidade, nem tampouco por nível de santidade. Porque tem muitas pessoas que têm um nível de santidade até excepcional, mas não crê. É incrédulo. E tem aquele que você até duvida que ele ande firme com Deus, mas ele tem uma fé tão genuína na palavra, ele crê que o que está escrito tem valor para a vida dele. Alguém consegue me entender? Você pode realmente chegar e dizer bem assim: eu vou orar por você.
E Deus vai te curar. Ele não vai te curar por causa da minha oração, que vai ser fervorosa. Eu vou até orar na sua cabeça, orando em línguas estranhas. Não vai ser por causa disso, não. Vai ser porque está escrito. E está escrito: porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Amém? Não se entusiasme com o poder do orador. Se entusiasme com a palavra de Deus. Eu posso estar aqui pingando fogo. Eu posso estar aqui lhe impressionando, batendo o pé no chão, e você ter uma imagem da minha santidade. Poxa, o pastor está nas nuvens. E depois você sair mais doente do que entrou. Porque não é a minha santidade que vai fazer efeito. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A oração da fé, ela está baseada na palavra. Aquilo que Jesus disse acontece. Em meu nome você expulsa demônio. Em meu nome você cura enfermo. A oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: minha oração é tão poderosa quanto a tua. Amém? Você entendeu? Entendeu mesmo? Então você que ouviu, diga para quem falou. Diga para quem falou, você que ouviu, diga: a minha oração é tão poderosa quanto a tua. Amém, irmãos? Não vai atrás do grande homem de Deus, não. Baseia o teu coração na grande palavra. Você está entendendo? Tem crente menino, completamente infantil. Ele vai atrás do grande homem de Deus, da grande mulher de Deus, para ver um milagre. O milagre está na vida daquele que crê. Os sinais seguirão aos que crê. Foi o que Jesus determinou. Deus está sacudindo esse lugar desde o dia 1º. Sabe por quê? Porque pessoas simples, pessoas humildes, pessoas necessitadas da graça de Deus, da bênção de Deus, chegam até aqui e dizem: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. E a misericórdia do Senhor vem e enche esse lugar e enche todas as vidas que aqui têm vindo clamar ao Senhor. Amém? O segundo tipo de oração é a oração de concordância. Está escrito que se 2 ou 3 concordar a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será ligado no céu. Meu amado, reúne a tua família, 1 ou 2, reúne a tua família, chama ela assim, dizer assim: olha, nós vamos orar 1 semana por esta causa. Você não sabe o quanto realmente Deus quer ver 2 ou 3 ou mais pessoas concordando para uma situação ser resolvida. Essa pandemia não já foi embora porque a igreja não concordou ainda para orar. Ela é realmente muito dedicada
a estar criticando. Ah, é o governo, é não sei quem, é fulano de tal, eles querem isso, eles querem aquilo. Mas o que a palavra diz é: se duas pessoas ligar alguma coisa na terra, no céu também será ligado. Que esse ano de 2022 nós venhamos aprender a fazer a oração de concordância, principalmente em família. Principalmente em família. Nada melhor do que o marido dar as mãos à esposa, nada melhor do que os filhos dar as mãos aos pais e dizer assim: vamos orar, e essa malignidade da nossa casa vai sair. Esse espírito de competição, esse espírito de briga, esse espírito de contenda, ele vai desaparecer do nosso lar. Eu posso dizer uma grande verdade? Quantos me ouvem? Quantos me ouvem? Esse espírito de competição da sua casa não saiu porque não tem concordância na hora da oração. Não tem concordância. Um faz a sua oração lá, outro vem para a igreja orar e fica assim: Deus abençoe a minha casa. E quando chega em casa, é um mar pegando fogo. No sentido comum da palavra. Claro que o mar nunca vai pegar fogo, eu acho. Mas está escrito aqui, na palavra do Senhor, a oração da concordância, também conhecida como a oração corporativa. E após a ascensão, após a subida de Jesus, os discípulos perseveravam em o que foi que realmente os discípulos procuraram, em primeiro lugar, fazer? Perseverarem na oração. Tem lares, amado, que não oram conjuntamente. Eles não oram. Cada um deve ter o seu tempo individual com Deus, particular com Deus, sim. Mas pelo menos uma vez por semana, a família deve se reunir para orar, para quebrar as contendas, para quebrar os ciúmes. É comum um filho ter ciúme do outro. É comum um filho ter inveja do outro. E muitos problemas de relacionamento familiar deveriam ser quebrados. E é para ser quebrado quando os familiares, pelo menos uma vez por semana, dão as mãos. E não precisa muita liturgia, não. Não precisa muita coisa, não. É só chegar, vamos dar as mãos e orar. E vamos orar repreendendo todo o mal dessa casa. Pode ter certeza, se tiver alguém ali influenciada pelo diabo, ela vai tremer, ela vai gritar, ela vai endemoniar. E o demônio vai sair, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Não deixa a tua casa bagunça que possa estar. Porque, amado, a pior coisa que tem é a gente estar numa campanha de oração como esta, e quando chega em casa ser um pesadelo. Opa, que coisa! Aí dá aquela sensação: eu fui fazer o que mesmo na igreja? Se quando eu volto a realidade é outra toda diferente. Se você é uma pessoa que é autoridade espiritual, reúne a sua família e diz assim: olha, tal dia, seja na hora do almoço, da janta ou depois, nós vamos ter aqui um momento de oração. A gente se preocupa tanto em ter um momento de oração na casa dos outros, mas não nos preocupamos em ter um momento de oração na nossa casa.
Eu não posso edificar a tua casa, amado, se a minha não estiver edificada. Enquanto estávamos aqui, celebrando ao Senhor, cantando, adorando a Deus, Deus ministrava o meu coração. Ninguém pode, de maneira nenhuma, edificar a vida dos outros, sem primeiro a sua estar edificada. Você entendeu? Entendeu? Mais tarde, depois de Pentecostes, a igreja primitiva perseverou na doutrina, na comunhão, no exemplo. Mas ela começou perseverando nas orações, ligando. O que é ligado na terra é ligado no céu. Levante a mão para o céu e vamos ligar aqui nessa noite. Diga assim: grande Deus, o desejo dos nossos corações é uma vida plena em 2022. É uma vida plena, confortável, cheia de paz. Nesta noite, Senhor, nós repreendemos, na autoridade que há no Teu nome, toda malignidade que interfere negativamente a comunhão com o Teu Espírito Santo na família. Aplaude a Jesus por isso. Aleluia. Eu não posso deixar a família à parte nesse projeto de oração. Por quê? Esse projeto de oração, ele vai abençoar o ano inteiro as famílias. O nosso tema esse ano é a minha família no altar de Deus. O que quer dizer isso? Uma família sarada, uma família restaurada, um lar sem contenda, um lar sem disputa, um lar sem adversidade, sem ciúme, sem inveja, sem contenda, sem malignidade. Não é um lar onde Satanás está armando um ninho, mas é um lar onde Deus, o Todo-Poderoso, tem um altar. É o projeto para esse ano 2022 para nós. Terceiro tipo de oração é a oração de súplica. Diga comigo: suplicar é pedir com rogos, com lágrimas. Isso envolve sentimento, amado. Envolve sentimento. Não foi a oração de guerra que resolveu o problema de Ana. Eu repreendo todo espírito maligno da vida de Penina. Oh Deus, eu repreendo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu repreendo essa mulher que me insulta. Não foi a oração de guerra. A oração de guerra, ela é útil, mas no momento certo e para a coisa certa. Não surtiu efeito para Ana. O que foi que surtiu efeito? Foi a súplica. Senhor, o problema não está nela, está em mim, muda a minha vida. Eu não aceito essa mulher e nem aceito também ser estéril. Muda a minha vida. E ela chorou amargamente, suplicou a Deus. E suplicar não é apenas a expressão usada na oração. Senhor, eu te suplico. Não. Súplica envolve sentimento. Envolve desejo, aquele desejo de ver a mudança acontecer em si mesma ou na situação. E Ana ora para que haja uma mudança nela, em
todo o seu ser como mulher, e houvesse uma mudança no útero, no ovário, nas trompas, em toda a formação, e o seu desejo era ardente: eu quero engravidar. E ela não engravida uma vez só. A oração dela foi tão realmente maravilhosa, tão regada de lágrimas. O sacerdote ficou espantado com aquilo, admirado com o que viu. Mas no ano seguinte, não muito tempo, o ano seguinte ela estava levando um menino para apresentar. E quando o menino cresce mais um pouquinho, ela deixa o menino lá conforme havia voltado para Deus. Mudou. Hoje nós não queremos, amado, mudar as situações através da oração. É aquele tipo de oração que fazemos e seja lá o que Deus quiser. Tudo que Deus quer já está revelado na Bíblia. Ele quer que eu tenha paz, está escrito. Ele quer que a minha casa sirva a Ele, está escrito. Ele quer que a minha casa seja um lar diferente, sim. Para isso é necessário também atitudes de acordo com a palavra do Senhor, sim. Mas é necessário às vezes guerrear em oração, sim. É necessário às vezes suplicar e dizer: Senhor, eu não aceito a minha casa nessa defasagem espiritual total. Eu quero a minha casa santa, eu quero a minha casa purificada, e eu não abro mão disso. E chora e geme. E assim as coisas acontecem. Jesus, ele disse, amado, que nós devemos colocar todas as nossas preocupações, Jesus dá um termo que é conhecido de todos nós: ansiedade. Ansiedade é desejo demasiado, preocupação demasiada. E Jesus quer que isso seja apresentado a Ele em oração. Senhor, estou preocupado com a minha casa. Senhor, estou preocupado com o desemprego. Senhor, estou preocupado com a minha casa que não se ajusta. Mas tem gente que diz assim: não, eu larguei tudo da mão do Senhor. Largou tudo o quê? Tanta coisa que eu nem sei o que larguei. Não é assim não. O negócio não funciona assim. Funciona de uma maneira inteligente. Diga comigo: Deus deu-me inteligência até para orar. Amém? Não é aquele negócio de ficar para baixo e para cima, para baixo e para cima, e nada muda, nada é construído através da oração. E Deus quer que a nossa vida espiritual seja construída, que haja uma construção de valores morais, que haja uma construção através das nossas petições. Por isso Ele abre o leque: tudo que você pedir. Tudo que você pedir. Posso pedir paz para a minha casa? Posso. Posso pedir santidade para minha esposa? Posso. Posso pedir sabedoria para ela? Posso. Posso até pedir que Deus a castigue. Quantos estão me entendendo? Alguém consegue me entender? Diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra, ó. Parte de ganhar uma batalha espiritual deve ser a parte, aquilo que nos leva a ganhar uma batalha espiritual deve ser súplica. Súplica. Não ganhamos uma batalha espiritual sem suplicar.
às vezes realmente sem chorar, sem gemer. Ana chorou e gemeu, ganhou a batalha espiritual dela, suplicando, rogando a Deus, chorando, se humilhando. Senhor, eu quero ter um filho. É a mesma coisa que deve fazer a mulher que não tem um marido ainda convertido. Não pode ser aquela oração simplesmente superficial. Abençoa a minha casa, toca no coração dele. Não. Senhor, tem misericórdia. Eu sei que ele merece morrer, mas tem misericórdia. Tira aquela dureza daquele coração. Tenha misericórdia, porque eu sei, meu coração fala, Senhor, que se ele morrer assim, vai para o inferno. Não deixa ele ir para o inferno, tem misericórdia. Trabalha naquela vida. Porque nós temos, amado, tanto sentimento na hora de dialogar um com o outro, mas na hora de conversar com Deus, são palavras sem pé, sem cabeça, que não levam a lugar nenhum. Suplicar é falar para Deus aquilo que está sentindo. Suplicar é abrir o coração para Deus e dizer, como disse Davi: Senhor, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim. Não sou digno que me chames de servo. O filho pródigo, ele toma uma decisão, planeja a sua súplica e diz ao pai: vou dizer ao meu pai, eu pequei contra ti, já não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. Chegamos diante de Deus, às vezes, como se nada tivesse acontecido. Chegamos diante de Deus como se tivéssemos chegado à frente de um personagem que é obrigado a nos atender, como fosse o nosso menino de recado. E aí, Deus, cheguei, eu estou precisando daquilo, sabe? E quantas coisas erradas foi feita, falou mal da vida dos outros, pensou erradamente a respeito das pessoas, julgou as pessoas, mas na hora, amado, até mesmo de confessar, não confessa como deveria confessar. Ao confessarmos os nossos pecados, que é um tipo também de oração, a confissão deve ser realmente nominal. Mas na casa de Deus, e às vezes dentro de casa, nós ficamos, sei lá, dando aquele paliativo. Não chegamos e dizendo bem assim: Senhor, eu sou um mentiroso mesmo, eu sou um hipócrita mesmo, muda a minha vida, muda o meu comportamento, muda a minha maneira de ser. Isso é confissão, que é um tipo de oração. E Deus busca corações sinceros. O que é que diz a Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis quando? Completa. Buscar-me-eis e me achareis quando? Todo o coração e não com a cabeça. Buscar com a cabeça não resolve. Amém? Buscar com a cabeça pode ser uma liturgia. Deus anda cheio de liturgias. Deus precisa de um coração quebrantado, de um espírito contrito, aonde se chega diante de Deus e diz assim: eu não tenho condição nem de te chamar de pai. Vocês estão entendendo? Outro tipo de oração é a oração de ação de graças. Nós vemos um outro tipo de oração em Filipenses 4:5. Ação de graças. Seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. É o pedir, a oração que se pede. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Muitos exemplos de orações de ação de graça pode ser encontrado nos Salmos. A gente encontra os Salmos, realmente, os salmistas citando as suas ações de graças. Graças te dou, Senhor, pela vida, graças te dou. A gente realmente, para poder agradecer, algo precisa acontecer, que é isso.
E precisa acontecer uma catástrofe, às vezes, para poder agradecer. Precisa acontecer um grande livramento para poder agradecer. Temos que ser gratos a Deus. Já agradeceu a Deus esse dia pelas preocupações, pelas tribulações? Já agradeceu a Deus realmente pelo conforto do dia que você teve ou pelo desconforto? A gente chega aqui e quer porque quer que Deus conceda para nós aquilo que deseja o nosso coração, mas não queremos ser gratos. Agora, uma coisa eu te digo: Deus tem uma forma maravilhosa de agir. Deus, antes de dar, Ele prepara o coração do ser humano. Ele trabalha no coração do ser humano. Ele moe. Ele deixa acontecer. Ele permite que a pessoa seja totalmente quebrada para aprender a se humilhar. Para aprender a se humilhar. Não adianta nada a gente chegar aqui com arrogância e querer orar com arrogância. A gente tem que orar com humildade. Senhor, está aqui aquele que se considera um lixo. Está aqui, Senhor, aquele que, se o Senhor for analisar diretamente, tem muito mais pecado do que aquele que está na esquina fumando drogas. Ou você acha que não? Muitos de nós aqui temos muito mais pecado do que aquele usuário de droga lá fora. Mas, entretanto, tiramos uma de sapato alto. Não. Eu não sou igual a esse pecador miserável. E a Bíblia mostra que aquele que se humilhou foi aquele que voltou exaltado. E sempre será assim. Deus não muda o seu critério. Sempre será assim. O outro tipo de oração é a oração de adoração. A oração de adoração é semelhante à oração de ação de graças. A diferença é que a adoração se concentra em quem Deus é. Adorar não é simplesmente cantar. Entende isso? Tem muita coisa que se canta que não adora a Deus. Não tem nada a ver com adoração. A primeira coisa que eu tenho que pensar na adoração é o que Deus é. Então eu vou entender que Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é paz, é alegria. Se todas as músicas adorassem a Deus, era bom. Mas todas as músicas não adoram a Deus. E Deus não busca músicas que o adore. Deus busca pessoas. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que regular a nossa vida pela palavra. Não podemos regular a nossa vida por aquilo que achamos, nem por aquilo que entendemos como bonito. E sim o que a palavra diz. E é muito interessante isso aqui. Muito interessante. A diferença é que a adoração se concentra em que Deus é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é imutável. Quando estudamos verdadeiramente os atributos de Deus, não encontramos que Deus seja mundano, não encontramos que Deus está associado ao mundo, mas encontramos um Deus separado, um Deus santo, um Deus imutável, um Deus que é ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, tomorrow, sempre, forever. Sempre. Digo, meu Deus é santo.
Aleluia. Os líderes da igreja em Antioquia oraram desta maneira, enquanto eles jejuavam. Enquanto os líderes da igreja de Antioquia jejuavam, eles serviram ao Senhor com jejum, e disse o Espírito Santo: separa-nos, separa-nos, envia, porque estavam completamente ao dispor do Deus vivo e poderoso. Mais um tipo de oração, a oração de consagração. Diga: eu tenho. Quantos me ouvem? Pergunta à pessoa que está do seu lado se ela está ouvindo. Tira, amado, pelo menos 2 vezes por ano. Tira 2 vezes por ano. Pode até tirar mais. Uma manhã para você ficar sós com Deus, se consagrando. Não leva o celular para o quarto, não, pelo amor de Deus. Não leva, não. Porque aí já é 3. É você, Deus e o celular. Não leva o celular, não. É você, Deus e a palavra. A palavra em papel, para não lhe distrair. A palavra no celular distrai demais. Porque de repente deixa de estar lendo a palavra ali no celular para ver a mensagem que o amigo mandou. E aí está se consagrando a Deus, com a mente dividida, com a mente em outro sentido. Não está. Tira pelo menos aí 2 vezes no ano e diga bem assim: hoje eu vou ficar até o meio-dia em consagração, em jejum, adorando a Deus, cantando aquilo que engrandece o nome dEle, e lendo a sua palavra, e chorando por ler a sua palavra, e chorando por me humilhar aos pés do Senhor. Isso é a oração de consagração, sem o celular, sem o seu celular. A Bíblia nunca disse que é para você entrar no seu quarto e terceirizar o seu devocional com Deus. Nunca disse. Entre no quarto, feche a porta e fique a sós com Deus. Aí eu vou terceirizar. Vou chamar mais alguém, que é o celular, e a minha rede de amigos. Não funciona. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga bem assim: tempo com Deus é privativo. Você entende? Diga: tempo com Deus é privativo. É eu e Deus. É Deus e eu. Eu não posso fazer de maneira nenhuma do meu tempo com Deus uma liturgia. Não, é uma coisa pessoal. Só interessa a mim e a Deus. Só interessa a Deus e a mim. Agora, se eu vou fazer um trabalho de concordância, é outra coisa. Mas um trabalho pessoal é eu e Deus. É Deus e eu. Nem louvores. Na hora do meu devocional, eu ligo o celular. É só eu e Deus. É só eu e Deus. Quem canta sou eu. A voz que Deus vai ouvir durante aquele tempo é a minha. E a voz que eu quero ouvir é a dele. Você está entendendo? Quem está entendendo? Oração intercessória é aquela que a gente tem empatia pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos inimigos. Somos empáticos e vencemos a guerra que às vezes a pessoa passa, que às vezes a pessoa está ali naquela luta
e nós fazemos a intercessão, e aquela luta é vencida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, é importante orar no Espírito. Amém? Alguém me ouviu? O que é a oração no Espírito? É a oração em línguas. O crente tem que buscar o batismo no Espírito Santo para orar em língua, porque a Bíblia diz: todo aquele que ora em língua, ora bem, porque ele conversa em mistério com Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15. E aqui encerramos o estudo sobre tipos de oração. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15. Não se preocupe com isso, porque o que o apóstolo vai dizer exatamente é o que a gente precisa fazer, ó. Coletivamente, versículo 13. Pelo que fala em línguas, deve orar para que possa interpretar. E aí ele diz: porque se eu orar em muita língua, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei no espírito, mas também cantarei com a mente. Ele não está dizendo aqui que é proibido orar em línguas. Pelo contrário, ele está dizendo que é muito edificante para o espírito. É muito edificante para o espírito. Por isso ele diz: orarei com a mente, que é com entendimento, mas orarei também com o espírito. Cantarei com o entendimento, mas também cantarei com o espírito. É importante o crente batizado com o Espírito Santo, ele desenvolver a adoração em línguas, porque o espírito dele vai cada vez mais se fortalecendo. Eu concluo dizendo: orar é conversar com Deus, e deve ser feito sem cessar. Eu ainda vou ensinar aqui como viver orando, que é o que diz a Bíblia. Orar em todo tempo. Em todo tempo esteja orando. É como viver em oração. Orar é conversar com Deus e deve ser feito sem cessar, como diz a Bíblia. À medida que crescemos no nosso amor por Jesus Cristo, naturalmente desejamos falar com Ele. Ninguém pode de maneira nenhuma dizer: eu amo a Cristo, eu sou de Cristo, e não ter desejo de se relacionar com Ele como uma pessoa. Se coloca em pé em nome de Jesus.